Especial Eleições 2024. Jovem Pan e Portal SP Rio Mais. A Jovem Pan, São José dos Campos e o Portal de Notícias SP Rio Mais realizam uma série de entrevistas com os candidatos às prefeituras da região metropolitana do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Eu sou Clemente Lemes, da Jovem Pan, e comigo na bancada estão Giovana Bubniak, também do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, e José Guilherme, da SP Rio Mais. A todos sejam muito bem-vindos. Hoje recebemos aqui a candidata à Prefeitura de Taubaté pelo Solidariedade, Lorene Caetano. Ela tem 33 anos, é formada em Gestão de Políticas Públicas pela USP e também especialista em controle da gestão pública municipal. Atualmente faz mestrado em Cooperação Internacional, Finanças e Desenvolvimento pela Universidade de Roma. Iniciou sua carreira dando aulas de balé e também vendendo água de coco. Foi vereadora pelo Partido Cidadania, candidata a prefeita de Taubaté em 2020 e a primeira mulher a chegar ao segundo turno das eleições em Taubaté. Em 2024, assumiu temporariamente o cargo de deputada federal. As entrevistas terão como temas os desafios das cidades e terão duração de 30 minutos. Na entrevista de hoje, o nosso relógio começa a contar a partir de agora. Lorene, seja bem-vinda aqui ao nossa batina. A primeira pergunta a você. Qual a sua motivação para ser prefeita de Taubaté e qual o principal problema da cidade que você vai buscar resolver, eventualmente assumindo a prefeitura? Oi para todo mundo. Clemente, obrigada pela pergunta. A minha principal motivação a ser prefeita de Taubaté é melhorar a vida das pessoas, e o principal problema de Taubaté que precisa ser resolvido nos dias de hoje é a prioridade absoluta do meu plano de governo, é a saúde, né? Eu estou chamando de saúde mais que tudo. E são dois lados da saúde, a saúde das pessoas e a saúde financeira do município de Taubaté, que vai muito mal. Neste quesito, você tem noção de qual é a dívida de Taubaté? É grande também na saúde da cidade, Lorene. A gente tem filas de espera, né, da população há muitos anos, entra ano e sai ano, entra prefeito e sai prefeito. Quando eu era vereadora e era um outro prefeito, a lista de espera já tinha mais de 23 mil pessoas aguardando para passar em algum médico especialista. Em Taubaté se leva 2 anos para passar no médico oftalmo. E quando um problema que podia ser simples, resolvido, infelizmente com esse tempo todo, causa prejuízos, agrava as doenças e piora a vida das pessoas, né? Isso é um exemplo dos números que a gente tem na saúde das pessoas. Com relação à saúde financeira, o ex-prefeito de Taubaté deixou uma dívida de curto prazo de R$500 bilhão, né? Isso é praticamente a metade, 50% do orçamento. Então, se a gente comparar com o salário mínimo, por exemplo, né, de R$1.600, vamos arredondar assim, é como se você devesse R$800, né, em dívida no mês. Como é que você lida com o restante das suas obrigações, pagar as contas de casa, comer, cuidar da sua família, gastando a metade do seu dinheiro com a dívida, né? Isso não é todo mês, mas é o dinheiro, inclusive, que a cidade tem para o ano inteiro, para resolver todos os problemas. E isso foi muito grave, né? Foi irresponsabilidade fiscal comprovada por rejeição de contas, né, do ex-prefeito, e que, infelizmente, decisões ruins do prefeito atual também agravaram a situação fiscal e financeira do município de Taubaté. Giovana. Candidato, eu vou pegar esse gancho da saúde ainda, porque você fala, né, tem falado na sua campanha, em aumentar a quantidade de leitos do Hospital Municipal e também fortalecer a relação com a medicina da Universidade de Taubaté, que é a Unital. Eu queria saber como é que vai ser feito isso, como é que coloca em prática isso? Legal. O bom, Giovana, é que já aconteceu antes, né? O hospital universitário, o hospital escola, que daí foram lá e mudaram de nome, só mudou o nome e só mudou que a gente passou a pagar a conta. Antes o governo do estado pagava a conta do Hospital Universitário de Taubaté, e aí uma decisão ruim de governo também fez com que o município passasse a pagar sozinho praticamente a maior parte da conta. A gente já teve 220 leitos operando
no hospital universitário. Hoje são 116. Então, para você ver que há uma deficiência que impacta diretamente no atendimento das pessoas que precisam de cirurgias, que precisam ali de média complexidade, né, que esse hospital tem condição de atender e que hoje o povo sofre porque precisa de internação, fica lá nas listas de espera, leva no mínimo 10 dias, é o prazo médio que tem levado hoje para uma pessoa com uma urgência, né? Teve um infarto, enfim, né? Essas situações que acometem as pessoas e são cotidianas. Ela fica ali esperando numa UPA, num pronto atendimento, aguardando a vaga da internação, o que faz a família e todo mundo sofrer, e muitas vezes ainda é mandada para outro município, para outra cidade. Isso tudo foram decisões ruins de gestão. Fora que você chega lá e é mal atendido, com paredes feias, um lugar sujo, que está ultrapassado, porque Taubaté ficou parada no tempo por muito tempo. Então, o meu olhar é de futuro, de desenvolvimento, de usar tecnologia para agilizar, facilitar as coisas, entregar serviços melhores, entregar mais qualidade, mais modernidade para melhorar a vida das pessoas na saúde. Essa relação com a universidade também já aconteceu e pode ser melhor, pode ser maior, aproveitando todo o conhecimento e a potência que a gente tem da Universidade de Medicina da cidade para agilizar os atendimentos, para trazer mais acolhimento, né, mais carinho, mais respeito, mais proximidade do médico e do sistema de saúde até as pessoas. Também aqui na bancada, José Guilherme, da SP Rio Mais. Guilherme, sua pergunta à candidata Lorene. Então, eu ia perguntar o seguinte: como pagar a dívida para poder realizar esses planos de reativação da saúde? A gente sabe que é preciso uma relação com o governo estadual, com o governo federal, para que as coisas caminhem bem. Como que você pensa, qual seria a sua maneira de tratar a dívida? Ótimo, Guilherme. É como a gente faz em casa, né? Serve para o governo também. Tem que renegociar a dívida, é o primeiro passo. Então, o bom relacionamento que você citou é necessário, né? Dialogar com os governos, dialogar com a classe política, seja quem for, não importa o lado, sentar com o governo federal, com o Ministério do Orçamento e a Secretaria do Tesouro Nacional, coisa que eu já comecei a fazer quando deputada, para a gente dialogar na renegociação da dívida. Então, você tem uma dívida com uma parcela ruim de pagar, né, de uma forma que prejudica as contas lá da sua casa, você precisa sentar com juros que estão muito ruins, você vai lá no banco ou vai lá na loja e, olha, tem jeito de reparcelar a minha dívida, tem jeito de tirar os juros, tirar a multa, isso tudo o governo pode e deve fazer, é a principal coisa que a gente tem que fazer. A segunda é responsabilidade, né? É também com modernidade, com eficiência, com tecnologia, diminuir desperdícios do orçamento público. Então, fazer gestão do orçamento de verdade, verificar contratos, entender aqueles que estão exagerados, excessivos, superfaturados, analisar preço de mercado, o que Taubaté está pagando, que tem cidade pagando menos pelo mesmo serviço, ou pela mesma qualidade, às vezes uma qualidade maior, e a gente paga mais caro. Por quê? Aquele famoso que você olha para o seu vizinho, e ele paga menos, comprou uma coisa mais barata, você fica triste. Nossa, paguei muito caro, né? E a cidade faz isso também. Então, essa gestão de contratos. E terceiro, melhorar a receita, mas sem aumentar o imposto do cidadão. Fazer isso atraindo indústrias, atraindo investidores que são pagadores de impostos em volumes maiores, inclusive, e que junto disso eles também trazem emprego que movimenta a economia da cidade. Já foi vereadora, já foi também candidata a prefeita, foi deputada federal, um pequeno espaço, mas esteve em Brasília e agora para a campanha eleitoral para a prefeita de Taubaté. Como é que você, de repente, está numa campanha junto de grandes caciques da política local, Lorene, lá em Taubaté? É desafio, né? É um desafio bom poder
despertar nas pessoas o sentimento que já está lá, né? Que é um sentimento de querer mais, de querer melhor. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer desenvolvimento. Mas às vezes na correria da vida as pessoas esquecem disso e ficam satisfeitas com pouco. Ficam satisfeitas com o basiquinho bem feito. Ai, o mato está cortado, pelo menos o lixeiro está passando no dia certo. E Taubaté tem vivido assim há muitos anos, muitos anos. E eu trago essa mensagem, que é o desafio, né, dessas famílias de políticos antigos, como você disse, que estão lá na cidade há muito tempo, né? A gente tem um candidato que hoje concorre diretamente comigo, que a família dele governa há 40 anos, né? Eu teria vergonha disso, porque eu não acho que é um mérito, não. Acho que um bom líder é aquele que identifica outros líderes, né? Que sabe que dá a sua contribuição e que depois devem vir outros para fazer melhor ainda. Eu penso assim. E, infelizmente, a população se acostuma com essa visão. Então, é desafiador, mas também é muito bom poder mostrar para as pessoas que elas podem querer mais, lembrar que elas querem mais, que a gente quer felicidade, que a gente quer uma cidade melhor. Com o advento aí da internet, como é que é lidar com a crítica, vamos colocar assim, com a sacanagem política que se existe? Não existe, a gente sabe que existe, em cima de Lorene. Como é que você trabalha isso dentro de você, Lorene? Eu queria até aproveitar Claro, também e complementar a sua pergunta, porque no primeiro dia de campanha, que foi no dia 16, né, você até registrou um boletim de ocorrência por uma foto que divulgaram sua, uma montagem, na verdade, um fake news, e também já circulou, se eu não me engano, um vídeo em que você seria a favor de banheiros unissex nas escolas. Quer dizer, me parece que é uma coisa que sempre acontece na sua vida política. Como você lida com isso? É triste também, porque as pessoas deixam de se importar com as propostas, né, com o que importa, para se importar com uma fotografia, mesmo que mentirosa, mas ainda que fosse verdadeira, com o vídeo, que é de um tema também tão mentiroso e usado com o único objetivo de prejudicar, de diminuir, porque eles não têm nada concreto para fazer críticas a mim, que essas mentiras surgem e se espalham, né? Então é uma pena, e a forma como eu tenho para lidar é acionar a justiça. Tem a questão do feminino também, né? Quer dizer, é um ataque também numa cidade onde os coronéis ficaram por um bom tempo. A presença feminina talvez incomode, né? Também é uma possibilidade, né? Eu fui a primeira mulher na história da cidade a ir para o segundo turno. Antes de mim, os homens sempre concorreram, ganharam entre si, sem nenhuma mulher chegar tão longe, né, ou perto de ganhar a eleição. Ou tão perto, né? Ou tão perto, é. Verdade. Tão longe nas eleições ou perto de ganhar, Exato, né, a eleição. exato. E isso é também uma realidade ruim, mas que eu acredito que a gente vem trabalhando para melhorar. Lorene, você é empreendedora, né? E eu queria falar um pouquinho sobre empreendedorismo, empresas para Taubaté. A gente foi anunciado, né, que será produzido em Taubaté o eVTOL da IVR Mobility, né, parceira da Embraer. A Volks acabou de anunciar um investimento de 13 bilhões de reais para Taubaté. E você também esteve recentemente na China e falou em trazer para Taubaté uma fábrica de motores elétricos, híbridos, enfim. E começou a empreender vendendo água de coco, né? Exato. Então, queria que você falasse um pouquinho, no seu plano de governo, né, o que você pretende nesse quesito para Taubaté? Legal. Acho que esse primeiro movimento que você mesma já falou, que é movimento mesmo, ir atrás. A cidade ficou parada décadas, como eu te falei, sem nenhum movimento, né? Um prefeito, uma prefeita, uma liderança precisa buscar, ter energia, disposição para atrair esses investidores, para dialogar com eles. Lá na China, eu falei com duas montadoras de carros elétricos que estão interessadas, estão em processo de se estabelecer para produção no Brasil.
E aí eu apresentei Taubaté. E se eu não tivesse apresentado, elas nem saberiam que existe Taubaté e passariam o olhar a qualquer outra cidade, né? Como Então, te apresenta Taubaté? Como que você vende Taubaté? olha, eu venho de Taubaté dizendo que é uma cidade maravilhosa, que fica numa localização muito privilegiada, né, próximo de São Paulo, capital, e do Rio de Janeiro, na beira da rodovia, próximo da Serra da Mantiqueira e do litoral norte, né, da montanha fria e do litoral, das praias, onde tem cidades também com uma cultura, uma tradição religiosa e cultural muito rica. E que é um celeiro também cultural de artistas, de coisas muito boas, uma cidade que tem uma universidade, que é um orgulho para nós, portanto, a formação de mão de obra qualificada, né, e de pessoas técnicas e capazes de desenvolver produtos, de facilitar a vida da empresa, além de um mercado consumidor muito bom, de uma gente muito boa. Então, em resumo, eu falo assim, né, com muito orgulho de Taubaté. E, além desse movimento de buscar, existe um movimento interno de ouvir os empresários e empreendedores locais. Infelizmente, também é um histórico, eu escuto de todos eles que, olha, a gente não é ouvido, aí mudam o trânsito tem tudo a ver com desenvolvimento econômico, né? Mudam as vias sem conversar com os empreendedores, alguém tem um negócio e a cidade mata o negócio do empreendedor, porque é um remendo só, Taubaté está sem planejamento há mais de uma década. Você não faria né? isso? Eu não faria isso, eu chamaria as pessoas para conversar, para apresentar uma proposta inicial que eu tenha e submeter à consulta das pessoas, né? Aquilo que se constrói junto tem maior chance de dar certo, tem menor chance de crítica, a pessoa se sente pertencente, mas eu ajudei a construir aquele projeto, se alguém criticar, ela defende, eu faço parte dele, né? Então, isso para mim é muito no meu coração, né, de quem eu sou, mas da gestora de políticas públicas que eu me tornei, enquanto profissional da gestão pública, eu aprendi que a gente constrói ouvindo as pessoas. Giovana. Eu queria falar também sobre a questão da cultura, né, na cidade. Taubaté, a gente já até disse aqui, teve filhos ilustres, né? Eu falei de alguns, o Clemente até complementou, né? Eu falei do Mazzaropi, Hebe Camargo, Monteiro Lobato. E você... Cid Moreira, que você complementou. Renato Teixeira, que viveu lá também, né? Apesar de não ser nascido lá, mas viveu lá, um grande nome da música, música raiz, música tradicional, né? Sim. E você tem formação em balé, né? Pela Fego Camargo, né? Que é uma importante escola de Taubaté. Já dançou em Quiririm, na festa de Quiririm, que é tradicional na cidade, né? Em Tremembé. Distrito Taubaté, né? Exatamente. Um distrito, uma festa maravilhosa. Maravilhosa. Eu queria saber o que você pensa para fortalecer, né? Taubaté já tem essas raízes, mas para fortalecer a cultura na cidade. Ótimo. A gente precisa entender cultura como economia criativa, como geração de emprego e renda, e não só como cultura popular ou fazer arte, né? Mas dar essa visão econômica que a cultura tem, da economia criativa, e capacitar, formar, apoiar os fazedores de cultura, dos mais simples. Eu vou citar alguns ilustres aqui, que talvez vocês não conheçam, mas são muito famosos lá para nós. O Mestre Paizinho, o Seu Dito da Congada. E a gente tem essa cultura popular muito forte. As figureiras, né? Que fazem o pavão de Taubaté. Né? Eu levo o pavão para onde eu vou. Eu já dei esse pavãozinho para gente do mundo inteiro. Feito com argila. Quando eu era criança, lá no Municipal, a gente aprendeu a fazer, faz muito tempo, infelizmente, há 20 anos, há mais de uma década, que a gente não tem isso de inovar. Lá atrás, Taubaté já foi uma cidade do futuro, pujante, e parou no tempo mesmo, né? Então, a gente precisa entender a cultura como economia e fortalecer quem faz cultura, dando formação, auxiliando. São pessoas muitas vezes simples, mas que precisam saber organizar um projeto, participar de um edital, captar os recursos com as fontes de financiamento que tem, para levar a arte e a cultura
para os diversos bairros, para todo o território da cidade, né? E encher a cidade de arte e cultura. A gente tem um teatro lá lindo, a gente tem uma escola municipal de artes, como você citou, que não é toda cidade que tem. Eu estudei lá, é um orgulho para mim. E precisa de valorização e incentivo. Aliás, a arte e cultura é com você mesmo, né? Você gosta disso, né? Você vai, tu junto também, e não tem problema, né? Vai que vai, né? Eu gosto, eu sempre participo das atividades culturais lá da cidade, jongo, capoeira, maracatu. Eu toco alfaia no maracatu da cidade. Então... A fanfarra famosíssima, né? Fanfarras, bandas e fanfarras. Taubaté é campeão mundial de fanfarras, sim, vocês sabem, maravilha né? isso, né? E quando eu era criança também, acho que o prefeito era o Mário Ortiz, que é meu grande apoiador, um querido, inclusive, sou muito grata. Para mim, foi o último prefeito que cuidou de Taubaté olhando para o futuro. Não só olhando para o próprio umbigo, só para aquele momento imediato, míope, né, curto prazo, só focado em ganhar a eleição. Não, ele fez ações de governo que estão até hoje repercutindo em Taubaté. Um exemplo disso. Um exemplo disso é uma fábrica que eu tive semana passada. Ela é uma fábrica sueca e a embaixadora da Suécia estava aí. Eles me chamaram enquanto deputada federal, né, que a gente leva o nome do último cargo, né? E a gente foi falar da empresa que é a Autoliv. E ela se estabeleceu exatamente no ano 2000. Foi o Mário Ortiz que fez tratativas para que essa empresa esteja ali. Ela é referência no mundo, né, na produção de produtos de segurança no trânsito, né? Cintos, airbags. E é um orgulho para o governo da Suécia. A embaixadora veio pessoalmente aqui. É incrível, emprega mais de 1.000 pessoas diretamente e tem fábricas terceiras ali no entorno ainda do Distrito Industrial que estão lá. Quando eu te citei o pavãozinho, eu aprendi a fazer o pavãozinho das figureiras de Taubaté na escola municipal, no tempo do Mário Ortiz. Fanfarras, houve um campeonato mundial de fanfarras em Taubaté, portanto, atraíram esse campeonato mundial para lá. Foi nos anos em que o Mário Ortiz era prefeito. Então, as minhas melhores lembranças, eu vou buscar o que era bom. Era o Mário Ortiz, o prefeito, né? Eu tenho certeza que ela não trouxe para a gente pavãozinho, Giovana. Eu não trouxe, desculpa. Fica para a próxima, gente. A Avenida do Povo, ali que as coisas acontecem, né? Como é que está lá hoje? E outra coisa, emendando uma outra pergunta já, Lorene, sobre plano diretor. Taubaté tem isso e está funcionando a contento? Taubaté tem um plano diretor que foi revisado enquanto eu era vereadora, mas, infelizmente, a cidade não leva a sério os instrumentos de planejamento, viu, Clemente? E aí é um documento frio. Taubaté, nos últimos anos, só faz coisa para inglês ver. Então, é para cumprir a lei. Faz a lei para cumprir, para dizer que fez, mas não usa, não leva a sério, né? Essa é a condição hoje do nosso plano diretor. A Avenida do Povo é aquele lugar que a gente gosta, um legado legal, né? Legado legal, ficou assim. Bonito, antigo também da cidade. E, ok, foi algo bom, muito pouco aproveitado, muito mal explorado. O carnaval, inclusive, da cidade também, vem morrendo, que poderia ajudar a movimentar o comércio. O nosso Natal, e eu vim para cá hoje de Uber, eu ando muito de Uber e é verdadeiro, não é só agora na eleição, não. E a gente conversando sobre o Natal, que não tem nada, a gente passa vergonha, vocês devem ter noticiado, gasta-se muito dinheiro e é um Natal feio, o povo de Taubaté vai para Caçapava, Tremembé, Pindamonhangaba, para aproveitar ali o clima de Natal, isso prejudica o comércio e a economia da cidade, então... Eu queria introduzir um tema aqui que é muito importante, e todos os candidatos estão se pronunciando, é sobre sustentabilidade, né? O que acontece é que a gente não ouve falar dessas questões de Taubaté. Quer dizer, tem outras cidades que fazem fanfarra desses temas e a gente não ouve muito falar da sustentabilidade em Taubaté. Muito bom, Guilherme. Sustentabilidade é futuro, é tecnologia também, é inteligência, é modernidade. E você não escuta falar porque Taubaté está parada no tempo, né? Eu estive pessoalmente com o professor Yu. Ele é um chinês criador do conceito de cidades esponja. E eu estive com ele para estudar e aprender
sobre como lidar com a Mas questão das cheias e das enchentes, né? Porque Taubaté, eu digo, tem problemas de cidades grandes, como um trânsito muito ruim, muitos moradores de rua, cheias e enchentes, que alagam os comércios, fazem as famílias perderem seus bens, mas não tem as coisas boas das cidades grandes, uma cultura forte, né? Atividades econômicas fortes também, infelizmente. E o que é a solução ambiental, especialmente para a questão da cheia, que eu estou aqui e como uma boa prefeita, mulher e focada no futuro da cidade, eu já estou com a cabeça no dia 1º de janeiro, quando eu vou começar a trabalhar, e o principal problema que a gente vai ter que lidar vai ser com as chuvas do mês de janeiro. E é quando tudo alaga, e é quando moradores lá do Três Marias perdem todas as coisas, é quando os comerciantes da Avenida Desembargador perdem seus produtos, porque tudo fica alagado em Taubaté. E a forma que a gente vai ter que lidar com isso é essa solução esponja, é fazer a cidade ter muito mais áreas verdes, muito mais parques. É sobre descanalizar os rios que outrora foram canalizados numa solução não tão inteligente e que olhava para o futuro quando isso foi feito 30, 40 anos atrás, né? E mais até. Então, a questão ambiental é determinante para a vida, né, humana, na urgência climática, inclusive por causa das chuvas e das cheias, que já são presente, né, não é futuro. Mas para garantir a qualidade de vida, a saúde, arborizar a cidade de forma correta é importante, né? Fazer com que as árvores, o professor Yu me explicou, elas servem como amortecedores para a velocidade da chuva, né? Vem chovendo muito, o volume de água está muito maior do que já foi. E para que a terra tenha condição de absorver a água e ir para o lençol freático, a gente precisa de menos asfalto. Tem prefeito que defende asfalto, vende asfalto, adora asfalto, né? Porque tem contratos interessantes no asfalto. E é o contrário disso, a gente precisa de solos permeáveis, de muitos parques, muitas áreas verdes, muitos canteiros nas ruas, e muitas árvores que ajudam a diminuir a velocidade com que a água cai no chão para que o solo tenha capacidade de absorver. Segurança pública, o que você imagina em Taubaté, Lorene? Mais segurança, né? O pessoal está precisando, o povo em Taubaté se sente inseguro. Hoje mesmo aconteceu um assassinato, agora há pouco, brutal. Eu quero registrar aqui meus sentimentos, eu estou profundamente sentida. Um colega meu da política, né, o Leonardo Bonafé, filho do Flávio Bonafé, candidato a prefeito de São Luís do Paraitinga, acabou de ser assassinado à luz do dia em Taubaté. Qual motivo, você sabe? Não se tem ainda muita informação. Faz 2 horas. Foi meio-dia. Enfim, não é bem o horário que passa aqui na rádio, né? Mas, infelizmente, a violência está assim em Taubaté. Esse é só mais um caso, né? Que eu deixo aqui as nossas condolências à família. É muito triste, mas só para exemplificar o quanto andar na rua em Taubaté. Olha aí, mais um dos problemas de cidade grande. Assassinato, acerto de contas, o tráfico, a luz do dia nas ruas movimentadas. Lorene, qual é o número de habitantes lá hoje? 317 mil habitantes, mais ou menos. Não é tão pequeno e não é tão grande também, né? Não, então, é uma cidade média, né? A maioria hoje ela é a segunda maior do Vale, né? A segunda maior, São José e Taubaté. Depois Jacareí, é isso, né? Depois Jacareí e Pinda. Eu não sei se Pinda primeiro que Jacareí, mas a ordem das duas. Mas triste a situação da segurança em Taubaté. É claro que existe ali o crime organizado e uma complexidade de delegacia, de investigação, que não é competência do município, mas o município pode fazer a sua parte com a prevenção, né? Fortalecer os GCMs, e eles têm a minha palavra de garantir que eles possam, com a devida formação, porque das fake news que eu sofro tem a ver com tirar de contexto o que a gente fala, né? Eu fui contra as armas para os GCMs sem a devida capacitação, porque nós estamos falando de civis, né? Então, civis, para terem acesso a uma arma, precisam de uma formação correta, séria, adequada, até que se chegue ao estágio
de armar a GCM. Foi isso que eu disse lá atrás e que depois foi tirado de contexto, recortado. Vira uma mentira, porque não foi o que a gente disse, né? E hoje eu garanto para os GCMs que estarem armados garante a segurança deles próprios, também impõe respeito diante da sociedade, desde que bem amparados, bem informados, com capacitação para garantir segurança para a população. Caminhamos para o final da nossa entrevista aqui, nossa sabatina, Lorene. Então você tem 1 minuto e 10 segundos para suas considerações finais. Fique à vontade. Muito obrigada pela oportunidade. Eu quero cuidar de Taubaté, eu quero olhar para o futuro, trazer desenvolvimento para essa cidade que ficou parada no tempo, que há uma década a gente tem um sistema de saúde em que em Taubaté as pessoas têm que marcar a consulta pessoalmente, até às 4 da tarde. O trabalhador tem que se deslocar num sistema de ônibus que é muito ruim, que leva 1, 2 horas para chegar no seu destino de um bairro a outro. Esses são os mesmos problemas de sempre, entra ano, sai ano. Então, eu preciso e eu quero, eu sei que eu tenho competência para dar esse desenvolvimento, esse salto de desenvolvimento, de tecnologia, de modernidade, de olhar para o futuro que Taubaté está precisando, senão vai continuar parada no tempo. Muito bem, entrevistamos aqui a Lorene Caetano, que é candidata à Prefeitura de Taubaté pelo Solidariedade, a quem agradecemos pela vinda aqui aos estúdios da Rádio Jovem Pan e nos conceder essa entrevista sabatina falando sobre eleições 2024. Muito obrigado. Obrigada e vote Lorene 77.